Queridos, é difícil a gente pensar, né, e a gente falar sobre isso, mas a palavra de Deus também no livro de Gênesis 2:24, todos já conhecem, a origem do casamento que foi dada por Deus, foi o próprio Deus que criou. E ele diz em Gênesis 2:24, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unir à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, Gênesis vai dizer que o homem vai deixar seu pai e sua mãe e vai unir-se à sua mulher, a sua, não é a uma mulher, não é qualquer mulher, é a sua mulher, e ambos tornarão uma só carne. O casamento, então, queridos, ele foi criado por Deus. E quando estava acontecendo, o que acontecia? As pessoas estavam dando carta de divórcio por qualquer modo, por qualquer maneira, estavam se juntando de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito, e por isso Moisés permitiu a carta de divórcio. Então, quando Jesus disse, eu, porém, vos digo, e quando a gente volta lá para Gênesis 2:24, quando Deus disse para o homem, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. Hoje, tem acontecido muito de pessoas unir a qualquer mulher, tipo assim, né, por uma gravidez indesejada, por uma situação, por um momento de descuido, e acabam saindo da casa dos pais, unindo a uma pessoa, as coisas dão errado, e depois dá a carta de divórcio, e aí vai sucessivamente. Eu coloquei alguns versículos aqui, né, e antes da gente começar falando mais detalhe a respeito do divórcio, eu queria perguntar, o que vocês entendem que a Bíblia fala sobre o divórcio, apesar da gente já ter lido, né, esses versículos aqui? O que você entende sobre o divórcio? O que é divórcio para você, Diego? Aham. Em 2 palavras. O que você entende sobre o divórcio? É um tipo de quebra de aliança. Sim. A pastora Carla. O que vem na sua cabeça faz separação. Exato. Maurício. Se mais alguém quiser, pode levantar a mão. Dá a carta branca para o outro vazar. Tá bom. Mais alguém quer compartilhar o que é o divórcio? Amém? Então, queridos, pode ficar à vontade para vocês falarem, né? O divórcio é tratado no Sermão do Monte, um dos ensinos, assim, ímpar de Jesus. Todos os ensinos de Jesus foram excelentes, mas o Sermão do Monte, ele queria tratar com seus discípulos acerca do cumprimento da lei. A lei de Moisés havia sido dada no monte, né? As pessoas seguiam o processo da lei. Os escribas e fariseus, os estudiosos da Bíblia, estudavam a lei, a Torá, e eles aplicavam a lei de uma forma que agradasse a eles, os homens, que de uma certa forma, eles pegavam muito ao pé da letra alguns pontos e deixavam outros. Então, era tipo assim, vem a mim, né? O que for bom para mim vai ser aplicado. O que for para os outros, seja, né? Então, de certa forma, eles estavam colocando muito julgo sobre as pessoas, especificamente a respeito do divórcio, né? Era dada a carta de divórcio por qualquer situação, e a gente vê outra passagem bíblica que nós vamos falar mais adiante, né? Jesus confirmando a respeito do casamento como sendo uma aliança, sendo um plano original de Deus. Então, o casamento ele foi criado por Deus como uma união permanente, sagrada, entre um homem e uma mulher, e o plano original de Deus não incluía o divórcio. Quando Deus criou o homem e a mulher, quando Deus fez o primeiro casamento no Jardim do Éden, não existia o divórcio. Então, o divórcio ele foi dado para, né, por causa da dureza do coração das pessoas, e todo casal que fosse casados, eles viveriam a vida de uma só carne, e o casamento era para sempre, até que a morte os separe. Então, não tinha isso de separar. Eles deveriam ser casados, respeitando um ao outro, respeitando a aliança, com fidelidade e amor. Mateus 19 vai dizer que o que Deus uniu não separa o homem. O que Deus uniu não separa o homem. Isso é a Bíblia que está dizendo, tá? Então, quando a gente lê nesses versículos bíblicos aqui, ó, o que as pessoas dizem sobre o divórcio? Pessoas dizem qualquer coisa. Não quero mais casar,
eu não quero ficar mais com pessoas, eu namoro hoje, amanhã eu caso para prestar contas para a sociedade, para fazer, né, para ficar bem com a sociedade, então eu vou casar e se não der certo, amanhã eu separo. Muitos casamentos hoje já vão para a lua de mel pensando, né, na separação, vão para a lua de mel, já voltam separados. Outros casamentos já casam pensando, vamos casar, se não der certo a gente separa. Porque banalizou uma coisa que foi originada por Deus, banalizou-se algo que era tão importante, e Mateus 16, versículo 18 diz, quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casar com a repudiada pelo marido também comete adultério. 1 Coríntios, que foram esses versículos que eu coloquei aí, estou lendo para vocês. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E, se, porém, ela vier a separar-se, que não se case com o que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. E o marido não se aparte da sua mulher. Difícil, né? Pesado, o marido não se aparte da mulher. E quando eu estava analisando sobre essas questões lá em casa, e às vezes compartilhando com algumas pessoas, fiz até uma pesquisa de campo, né? Para ouvir um pouco sobre a opinião dos outros a respeito do casamento, a respeito do adultério, a respeito de tudo que acontece, e a gente vê pessoas com muita falta de conhecimento, com muito engano a respeito do casamento, pessoas sem entendimento a respeito daquilo que Deus criou, enganadas a respeito da palavra, e outros até assim, muito na defensiva, já justificando uma situação. Ah, mas então você quer dizer que a pessoa, você faz apologia aos maus tratos? Você faz apologia à pessoa viver sofrendo para sempre? Não, de modo nenhum. Ninguém está aqui, nem eu estou aqui para dizer para você, mulher, para você, homem, para você que ainda não casou, que você deve viver debaixo de um jugo de sofrimento, que você deve viver debaixo de uma situação que te coloca em risco de vida. Hoje a gente tem visto muitos feminicídios, também homicídios, né? Tantas coisas têm acontecido, e não estou aqui para dizer, se você sofre maus tratos, que você deve manter esse casamento de aparências. A gente analisa a palavra de Deus e com muito discernimento a gente entende que Efésios diz que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o casamento é uma aliança sagrada, o casamento é uma aliança, é um compromisso até que a morte o separe. Mas, por que eu quis dizer no primeiro versículo, que o homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher? A palavra, em todos os versículos que eu li, tanto no original, ele não diz a uma mulher, ele diz a sua mulher. Quando você casa com a direção de Deus, quando você casa com o entendimento de Deus, quando você casa com a resposta certa de Deus, não tem como dar errado, porque o que Deus uniu não separa, tá? Mas, como eu disse, pessoas têm unido por paixões, por amor enganado, para não ficar solteiro, por causa de financeiro, né? Tem casado por causa de uma gravidez indesejada. Ah, surgiu, ficou grávida. E eu sempre falei, um abismo chama outro abismo quando acontece isso. Então, nós temos que pensar muito, Maurício quer falar. E quando eu analisei a respeito do verbo repudiar, por favor, pode passar o microfone para Maurício. No sentido jurídico, quando eu perguntei sobre o divórcio, ele é um ato legal que encerra um casamento, que encerra um compromisso diante dos homens, né? Depois do divórcio, as duas partes ficam livres perante a lei para se casarem novamente, mas isso é uma coisa que acontece no mundo, no jurídico. Mas quando nós analisamos a palavra de Deus é enfática quando disse que até que a morte os separe. Biblicamente, o casamento não é apenas um contrato civil. O casamento não foi só você decidir ir lá fazer um contrato diante dos homens, mas você e eu, nós fizemos uma aliança diante de Deus. E é uma aliança espiritual diante de Deus, como eu já mencionei. Você,
O divórcio é visto de muitas maneiras. Olha como que as pessoas veem o divórcio. Eu preciso ser feliz. Então, eu não vou ficar nesse casamento que está me maltratando. Eu não vou ficar nesse casamento porque eu estou sofrendo. Eu não vou ficar nesse casamento por isso, por isso, por isso, por isso. Só que, queridos, nós precisamos entender, mulheres, tá? Eu quero falar um pouquinho para as mulheres. Às vezes, nós falamos demais. Então, nós precisamos segurar um pouco a nossa língua, na nossa boca. A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola derruba a casa. Talvez o seu marido, o seu esposo, aquele seu pretendente, aquela pessoa com quem você pretende se casar, ele é uma pessoa mais calada, ele é uma pessoa tranquila, ele é um homem de Deus, mas às vezes a gente fala tanto na cabeça do pobre que ele fica estressado. Então a gente também tem que ter cuidado com a maneira como nós falamos como mulheres, né? Porque às vezes a gente quer falar, sem parar. E a gente muitas vezes não mede as palavras para serem ditas e também a gente não quer depois voltar e pedir perdão e reconhecer que errou, porque uma dificuldade que nós mulheres temos é de reconhecer. Graças a Deus eu não tenho esse problema. Eu sempre orei e falei com Deus que eu queria ser uma pessoa, né, mansa no sentido de, se eu tiver que pedir perdão, não tem problema, vou andar e vou chegar lá e vou pedir perdão. Mas a gente sabe que em muitos casos a gente é irredutível com relação a isso. E imagina dentro da igreja, é difícil, nós que conhecemos a palavra temos essa dificuldade, e o mundo lá fora, que como diz eles, é cada um para si, Deus para todos. Então a gente como crente, não estou falando de vida lá fora. Vida lá fora, eles vivem da maneira deles, do jeito deles. Mas mulher crente, homem crente, é até que a morte os separe. Está sofrendo maus tratos, então precisa converter. Precisa ser tratado porque não é crente, porque o homem que maltrata a sua esposa não está vivendo conforme a palavra de Deus. E, queridos, eu não estou aqui para falar nada de mim mesma, estou falando da palavra de Deus. Mulher que é crente, não tem sabedoria no trato com o seu esposo dentro de casa, precisa rever seus conceitos como mulher cristã, porque a palavra de Deus em Provérbios também diz que com inteligência se constrói a casa, mas com sabedoria se edifica o lar. O homem, ele é o provedor, é o sacerdote, a palavra diz que ele é tudo isso, ele é o cabeça e a mulher está debaixo da submissão do seu marido, não é debaixo do jugo do marido, é debaixo do ministério sacerdotal do marido no lar, tá? Então, quando a gente pensa em divórcio, o mundo lá fora tem pensado dessa maneira. Preciso ser feliz, a felicidade está colocada acima de qualquer coisa, acima da palavra de Deus, no topo de tudo, e a gente não pode viver como o mundo vive. Ouço com muita frequência a frase, o importante é ser feliz. Não, se não está feliz, separe, cada um tem o direito de recomeçar de novo. Já ouvi demais essa frase. Só que não, biblicamente, queridos, nós precisamos retratar a nossa vida de comunhão com Deus. Porque não é casar hoje e separar amanhã, casar amanhã e separar depois, e sair por aí casando. Até porque, quando você casa, você tem aquela união conjugal que a Bíblia chama de uma só carne. Que uma só carne é essa que a gente vai casar hoje com um, amanhã com outro, depois com outro, depois com outro, e você vai viver uma só carne com tanto de homem, com tanto de mulher? Não é complicado? Então, nós precisamos ter entendimento, nós precisamos ter maturidade com relação a pensar com quem você vai casar, e casamento é sério. Casamento não é brinquedo, casamento não é brincadeira, não é para você brincar de casar, entendeu? Ah, vou casar com fulano, se não deu certo, eu vou separar. Maurício está na fila do falar. Fala, Maurício. Bom dia, irmãos. A gente tem observado que um dos conselhos, né, uma das cartas de Paulo, né, ele falou lá, né, bom seria que o homem não se casasse, mas por causa da fraqueza, cada um tem a sua própria esposa. De certa maneira, ele não estava dando um conselho, uma maneira chula de falar, gente, não mexe com casamento, não. Fica sozinho, que a dor de cabeça é menos. De certa forma, não era um conselho para as pessoas não se casar? Paz, irmãos. Para começar, a gente tem que lembrar que antes do divórcio vem o casamento, né, pastora? E casamento
é para pessoas maduras, pessoas que sabem o que querem, pessoas, no nosso caso, cristãos, pessoas que amam, obedecem a Deus, viveram um período de namoro em que você conhece a pessoa, você passa a saber se aquela pessoa é cristã de verdade, você passa a entender se realmente é aquilo que você quer. É um período de conhecer, né? Cada um vai fazer o máximo para conhecer o outro. E aí, por fim, depois que perceber que tudo encaixa, que dá certo, que tem condição financeira, porque a gente tem que lembrar de tudo isso, às vezes o casamento já começa errado, a pessoa não tem condição financeira de casar, o problema já começa ali, o divórcio já vem por esse motivo. E aí, casa. E a gente tem que pensar, tem que ser maduro o suficiente, porque casamento não é para criança, casamento não é para pessoa que não sabe o que quer. Casamento, de acordo com a Bíblia, é uma aliança eterna, até que a morte separe. E aí as pessoas casam, e depois qualquer situação torna-se motivo para separação hoje em dia. De acordo com a Bíblia o Senhor só deu essa possibilidade em caso de adultério. Mas não porque a palavra de Deus no livro de Malaquias fala que Deus odeia o divórcio. Odeia o divórcio. Jamais é isso que Deus quer para os filhos dele. Mas por causa da dureza do coração dos homens, ele permitiu que acontecesse por N fatores, porque as pessoas realmente elas fazem coisas que fogem, né, da humanidade, vamos dizer assim. Então, a pessoa ela tem que já começar esse processo pensando que casamento é para sempre. Casamento não é se der certo, porque as pessoas já casam hoje pensando, não deu certo, então cada um segue seu caminho. E, de acordo com a Bíblia, e como a pastora acabou de falar, é união de carne. É uma união eterna, é uma aliança que ela não pode ser quebrada. A Bíblia fala que o homem estará ligado à mulher até que um dos dois morra. Então, se não morreu, a ligação permanece. E as pessoas não estão levando isso em consideração. E aí, qualquer coisa é motivo. E a pessoa casa, aí, infelizmente, tem situações, pessoas agressivas, né? Agressores, maltratam, batem, fazem e acontecem com a mulher. Nós sabemos, de acordo com a Bíblia, que o Senhor diz que o homem tem que amar a mulher como ele ama a ele mesmo, como Cristo amou a igreja. Ele tem que amar, ele tem que cuidar, ele tem que zelar. Se ele está fazendo isso, ele quebrou a aliança. Ele não está cumprindo. Temos que lembrar também que no casamento, cada um tem um papel específico. Se esses papéis não forem determinados de acordo com a palavra de Deus, não vai prestar, e é certeza. A Bíblia determina, o Senhor fala que cada um tem que cumprir um papel muito específico no casamento. Se o papel for trocado, vocês podem ter certeza que está fadado ao fracasso. Os problemas vão começar e as pessoas não vão dar conta. E lembrando que tem essa situação, casamento não é fácil. Não adianta ninguém casar achando que vai sair de problema, que vai fugir da família, que vai casar, não. Porque casamento não é mar de rosa, não. Qualquer problema que a pastora Lindy e o pastor Geral teve, resolveu separar. Ou eu e John tivemos, nós vamos separar. Quando a pessoa casa, ela tem que ser madura o suficiente para saber disso. Os problemas, eles virão com toda certeza. É certeza, como você acorda de manhã e respira. Eles virão. Mas o problema, você não é maduro o suficiente, não é crente o suficiente para saber que você precisa ficar firme nessa aliança, apesar dos problemas, porque as pessoas não estão dispostas, elas querem ser felizes. O problema surgiu, não, eu vou jogar fora. Antigamente as pessoas consertavam o que estava quebrado. Hoje elas jogam no lixo. Tornou descartável, né? Tornou-se descartável. Então, falta do conhecimento da palavra de Deus. Se as pessoas entendessem o casamento, assim como nós temos oportunidade aqui de estar nessa escola bíblica hoje, abrindo os olhos dos jovens, daqueles que ainda não se casaram, abrindo os olhos dos casados que às vezes estão vivendo uma vida fora da palavra de Deus, que isso não é brincadeira. Você fez uma escolha. Deus não mandou você casar, não. Olha o que Bradock acabou de falar. Paulo fala, melhor que não se case. Meu filho casou, não aguenta, bebe leite. Ninguém mandou você casar, não. Casou? Você agora vai aguentar. Você é adulto, você não escolheu? Nós temos que responder pelas nossas escolhas. Então, se você escolheu casar, mas ela não era aquilo que eu pensava. Que pena, né? Quando namorou, fechou o olho. Depois que casa, quer abrir? Muito pelo contrário. Quando namora, abre bem o olho. Depois que casa, você fecha. Porque não vai ter mais jeito. Casou, acabou. Só que nós vivemos em um tempo que é normal. Não deu certo? Siga adiante, você tem que ser feliz.
Então, nós precisamos conscientizar os casais da igreja, e principalmente os nossos jovens, que ainda no futuro escolherão, né, farão essa escolha, que eles façam com consciência, para que não caiam na mão de Satanás depois, com essa bagunça de divórcio, lembrando que nós somos um testemunho vivo. Você casa hoje, todo mundo está lembrando você. Você é o exemplo de casal que dá certo. Aí amanhã você separa. Nós lembramos aqui na igreja um casal muito abençoado, que tinha muitos anos de casado, de repente aconteceu a separação, destruiu a família, destruiu os filhos, porque o inimigo ele trabalha nesse sentido. A família, ela é uma resistência contra o inimigo. Se a gente mina e destrói a família, o resto acabou, não tem estrutura nenhuma. Então, vamos pensar em todos. Gente, é um monte de coisa. Você faz um checklist lá e pensa muito bem, porque depois que casar, você vai ter que seguir obedecendo a palavra de Deus. Amém? Fabiana quer falar, pastor Geraldo também. Vamos resumir um pouquinho, porque eu tenho bastante coisa para a gente falar. Bom dia. Nós estamos falando de quê? Divórcio. E quando é que começa o divórcio? No namoro. A palavra de Deus diz, não associeis ao jugo desigual. E tem muitas pessoas que estão casando com pessoas que não pertencem ao mesmo reino. Já está divorciado ali. Porque casamento é uma aliança. A palavra de Deus diz, deixará pai e mãe, unir a união de alma, e tornarão-se uma só carne. E Malaquias diz que Deus foi testemunha da aliança de você e a mulher da tua mocidade. O que nós precisamos entender que o casamento, ela é uma aliança espiritual, é uma união de almas. Muitas pessoas acham que casamento é só sexo, é ter uma vida boa, ter uma casa boa, é poder ter um bom emprego, poder fazer as viagens que querem, ter os filhos desejados. Não! Casamento não é um mar de rosa, querido. Casamento é um lugar onde os dois trabalham em prol da afirmação do casamento. Quando os dois têm conhecimento da palavra de Deus, eles sabem como lidar com cada situação no dia a dia. Onde no casamento inclui que você tem que abrir mãos, você tem que fazer concessões, você tem que perdoar, você tem que caminhar junto, você tem que amar, mesmo que no momento de raiva que você está ali, você tem que dizer, eu te amo, né? Porque nós sabemos que a pessoa a qual nós escolhemos para vivermos, ela tem que ser uma pessoa, você já viu aquele ditado, alma gêmea? É isso aí. Pessoa que pensa do mesmo jeito. Tem pessoas que têm um pensamento diferente, mas no momento eles sabem, peraí, nós temos uma aliança. Eu e minha esposa, nós temos uma aliança. Ela pode ir para a China. Eu sei que eu tenho uma aliança com ela. E essa aliança não é esse que eu uso no dedo, é no coração. Isso por quê? Porque eu temo a Deus. Eu sei que eu posso fazer algo que ela não está vendo, mas Deus está. O Espírito Santo que habita em nós, que habita em mim, ele vai me constranger quando eu fazer algo diferente, algo que não está de acordo com os princípios, que está baseado na aliança que nós firmamos lá no dia do casamento. E no dia do casamento fala, eu prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na pobreza, né, na doença. Mas quando a pessoa fica doente, muitos pulam fora. Quando a mulher engorda, pula fora. Quando a mulher emagrece, pula fora. Quando o homem fica barrigudinho, pula fora. Quando o homem cai o cabelo, pula fora. Né? Então, se a finança nos atinge, nós temos que ter maturidade para lidar com cada situação do dia a dia. Por quê? Porque nós estamos no mundo. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, querido. Nós temos que saber lidar aqui. Eu e minha esposa, nós temos... Claro que nós enfrentamos dificuldades, nós temos problemas, mas nós temos maturidade, buscamos em Deus sabedoria para resolver cada questão. Amém? Amém. Fabiana. Gente, por favor, essa moça aqui, ó. Paz, Senhor, para os irmãos. Graças a Deus, pastora, por essa palavra, né, que está sendo pregada aqui hoje.
e posso dizer para os jovens e para a igreja que aqui se encontra. Nós ali no interior de São Paulo, tanto eu quanto meu esposo, nós vimos ministérios assim relevantes, pregadores, né, ali, missionários com ministérios confirmados por Deus, de líderes pegar essa palavra, essa frase de prostituição e distribuir em vários outros requisitos, como, por exemplo, você pode se divorciar se o seu esposo bebe, ou se ele usa droga, ou se a sua esposa não sabe cozinhar, coisas desse tipo. E aceitar ali a carta de divórcio. E bem sabemos que Deus, ele permitiu sim, ali ele falou com Moisés, mas foi por causa da dureza do coração do homem, mas não que essa pessoa poderia se casar novamente e construir outra família. E posso dizer para os irmãos, ministérios ali relevantes, nós, tanto eu quanto meu esposo, nós assistimos com os nossos próprios olhos a vida da pessoa indo para baixo, sabe, em todos os requisitos. Então, a Bíblia ainda continua sendo a bússola para as nossas vidas. E tudo que está sendo tratado aqui, principalmente para os jovens, o que o pastor falou, sobre julgo desigual. Então, Deus, ele começa a nos orientar já nesse quesito. Quando for escolher um cônjuge, né, a primeira indicação é que a pessoa, pelo menos, professe a mesma fé. Porque Deus dá, sim, direito ao divórcio, mas não que você depois vai poder, né, constituir ali uma nova família. É sobre isso que eu gostaria de falar. E podemos ver que pessoas ali, missionários, que tinham agenda até internacional, teve ali uma queda no seu ministério, quando se separaram e se uniram a outras pessoas, sabendo que Deus não está nesse negócio. Amém? Queridos, quando o Maurício falou sobre Paulo, né, insinuando sobre as mulheres, os homens não se casar, não mexer com isso, exatamente, né, eu penso que ele estava dizendo, é melhor você não se casar para você não ter esse problema se você, né, tem esse tipo. Mas também ele disse que é melhor casar do que viver abrasado, é melhor casar do que viver por aí se prostituindo. E quando o Carol disse que casamento tem que ter maturidade, casamento é maturidade, a gente precisa, como crente, ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, analisar a palavra de Deus, porque quem instituiu o casamento foi o próprio Deus. Então, Deus, Jesus, Paulo, eles não estariam andando em linhas diferentes. O apóstolo Paulo não iria em nenhum momento dizer, olha, casamento não presta, vocês não devem casar, vocês devem ficar solteiros, de modo nenhum. Ele não estava dizendo isso. Por quê? O casamento é uma união de Deus, foi o próprio Deus que criou. E todas essas situações aconteceram, nós vimos lá em Deuteronômio 24, que Moisés permitiu que o homem desse carta de divórcio para a esposa por causa da dureza do coração dos homens. Não foi uma coisa porque não era boa, não é porque, não é bom que o homem fique, separe, é bom que o homem fique só. O próprio Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Par-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O problema é que os homens, as mulheres, não estão buscando a vontade de Deus para os seus relacionamentos. Eles estão buscando a sua própria vontade. Eles estão buscando o desejo do seu coração. E muitas vezes o desejo do nosso coração é enganoso. O desejo do nosso coração, a gente se engana com muita facilidade. Nós somos persuadidos por aquilo que a gente vê diante dos nossos olhos. Passa ali uma mulher linda, bonita. Ela é uma mulher bonita, corpo totalmente esbéltico, mas ela tem temor a Deus. Ela é uma mulher temente ao Senhor. Tem um homem lindo, maravilhoso, todo bombado, mas ele é um homem de Deus. Ele é o homem que Deus disse para você se ajuntar a ele. Ele é um homem que vai amar você como Cristo amou a igreja.
e a si mesmo se entregou por ela. Então, nós, os nossos jovens, nós temos que orientar como pais. Olhem os jovens, os namoros, olhe para quem você está querendo se unir, porque o julgo desigual é um problema, como o pastor Geraldo disse. O divórcio começa já no namoro. A gente precisa atentar para essas coisas. Também eu coloquei aqui a respeito de a gente já ter ouvido muito essa frase, é melhor separar do que viver brigando. Isso não é de crente. Isso não é de Deus. Deus não disse, é melhor separar do que viver brigando. Não, Deuteronômio diz que Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração. O divórcio, ele foi permitido, mas ele não Diego quer falar. Deus não é um mandamento de Deus. Ele foi uma permissão. Por favor, Diego. Depois de Diego Johnson, né? Eu vou falar de um conceito que eu já sabia de forma mais ampla, mais solta, mas eu estava conversando com as meninas ontem, elas estavam me explicando sobre algo que elas estudam na escola lá, que é modernidade líquida, do Bauman. Acho que a maioria dos estudantes aqui, recentes, na minha época eu não estudei isso. Eu vi isso de outras formas. Esse sociólogo, né, polonês, muito conceituado, ele vai falar sobre uma característica dessa modernidade, que ele até coloca como que não é algo, não é por acaso. É como se fosse algo induzido para a sociedade. O que eu estou falando? O divórcio eu vejo como um sintoma. A causa, ela é muito mais profunda. Esse sociólogo, ele não trata de questões cristãs, mas ele fala que é como se fosse algo induzido. Essa modernidade líquida. E essa modernidade vai falar sobre tudo na vida da gente, né? As nossas relações de trabalho são líquidas, qualquer coisa a pessoa sai do trabalho. As nossas relações com instituições, as regras têm que ser muito flexíveis, porque senão as pessoas não conseguem. Então, foi algo trabalhado durante anos e anos na cabeça das pessoas, e hoje a gente se comporta desse jeito, de forma líquida. E nisso entra o casamento. O casamento é um tipo de aliança, então tem relacionamentos líquidos. Amizades são rasas. Então, o cara é seu amigo até que ele votou num cara diferente, aí deixou de ser seu amigo. O cara é seu amigo até que... Então, qualquer coisa hoje é motivo de perder relação com as pessoas. Então, não tem mais aquela firmeza da relação. E ela estava me falando, Romanos 12, não vos conformeis a esse mundo. Né? Mas a gente precisa renovar as nossas vidas a partir da palavra. Ou seja, toda vez que a gente age como as pessoas do mundo, por que a igreja está se conformando ao mundo? Antigamente não se falava de divórcio no meio evangélico com frequência. Eu lembro da minha infância, quando falava que um evangélico divorciou, era um tema do mundo. Era um escândalo. Hoje é normal. Por quê? Porque a igreja se conformou ao mundo por causa dessa mentalidade. Porque ela é sutil, ela foi pingada eu até estou lendo aqui um pouquinho sobre esse conceito, né? O Bauman fala que a modernidade líquida não é um processo espontâneo, ou seja, não foi por acaso, não é espontâneo, mas sim um projeto que beneficia um sistema para manter as pessoas em um estado de insegurança, uma busca constante por liberdade, ansiedade, então ele vai criando, então a própria mídia, tudo vai te levando a isso, para beneficiar o consumo. No final das contas, parece que as cabeças fazem para esse tipo, mas está vivendo tudo. Todo mundo quer viver algo, e aí está fragilizando todo tipo de relação, todo tipo de aliança quebrada. Quantas pessoas não saem daqui por motivos banais? Da igreja. Né? Não, vou procurar uma igreja que se amolda à minha vontade. Essa igreja aqui, eu não gosto disso. Cara, mas a igreja não é, como é que eu vou dizer, não é um serviço onde você chega, se eles não estão me atendendo bem, eu vou pegar meu dízimo e vou levar para outro lugar. Eles estão tratando a igreja assim. Igreja é você, se as coisas não estão boas, por que você não vai lá e não tenta resolver? Por que você não vai lá dar umas ideias? Por que você não vai lá e participa do ministério? Por que você não vai lá e trabalha, ora para que a coisa melhore? Não, eu vou procurar uma igreja melhor. Então eu estou trocando de igreja, como é que eu troco de restaurante? O cara que lava meu carro não lavou bem, eu vou caçar outro cara que lava meu carro. Então, entendeu? O dízimo virou o pagamento por um serviço e não uma adoração e uma responsabilidade por fazer parte de uma família. Eu faço parte, eu quero ajudar. Isso é nosso. Não, eu estou dando. Agora eu quero meu retorno, pastora. Você estuda a palavra, eu quero uma palavra legal. Aí eu quero um ambiente gostosinho aqui.
O dia que não tiver, tá quente. Ou tá frio demais. Você vê que tem confusão, gente. Ar-condicionado dá confusão na igreja. Porque tem uns que estão sentindo calor, outros estão sentindo frio. Isso que eu estou sentindo frio começa a ficar com raiva. Eu vou sair dessa igreja porque tá muito frio. Eu vou ficar porque tá muito calor. E fica aquela... Vocês estão entendendo? E na verdade é sintoma. A causa está nessa mentalidade líquida de relações. Entendeu? Pecaminosa, que traz essa liquidez, que é essa moleza. A água, né? Ela tem essa característica fluida. E para Deus, a relação de Deus conosco é o quê? É sólida. É inabalável. É construir numa rocha inabalável. Então, quando a gente está discutindo aqui, realmente nós estamos discutindo questões práticas, mas a causa é muito mais profunda. Johnson, alguém entrega o microfone para o Johnson? Bom dia, irmãos. Eu vou falar duas coisas aqui rápidas para a sanidade. Uma é mais ou menos dentro do que falou aí. A normalidade, né? Hoje em dia, infelizmente, não só o casamento, gente. Assim, o divórcio, quer dizer, né? Nós falamos de divórcio. Não só o divórcio tornou-se uma coisa fútil, não só nas igrejas, mas em qualquer lugar. Então, se a palavra de Deus fala, não vos conformeis com este mundo, né? Mas, infelizmente, hoje nós vemos aí, tem igreja para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é vontade. Tem igreja que aceita divórcio, tem igreja que aceita tomar cerveja sem álcool, por aí vai. Então, assim, a pessoa vai ali, opa, tá falando do que eu gosto, do meu coração. Então, infelizmente, as igrejas, o meio evangélico tem se corrompido, né, com o mundo, tá copiando o mundo e o mundo tem entrado dentro das igrejas. Outra coisa que eu vou falar aqui só dando continuidade ao livro de Coríntios, lá, o apóstolo Paulo fala que, em relação ao divórcio lá, né, se um crente, né, casar com um descrente, ele fala que se quiser viver junto com ele, viva. Mas se o descrente quiser vazar fora, deixa ele vazar fora. Mas a mulher santa santifica o marido e o marido santo santifica a esposa. Isso. Amém? Então, quando a gente analisou, né, esses versículos que nós estamos falando, que é o 30 e o 31, nós vimos uma palavra muito ouvida, que é o verbo repudiar. Aquele que repudiar a sua esposa, você quer falar? Fala. É que eu não sei. Eu estou falando muito, não era para mim ter falado. Não. Fale. Você está olhando Efésios 5, 25? Casamento é mais que um sentimento, é um compromisso de amor sacrificial. Às vezes você tem que sacrificar, abrir mão de muitas coisas. Quando nós escolhemos uma pessoa para nos casar, nós queremos dizer, não, eu quero a pessoa certa. Não, não é você procurar a pessoa certa, é você ser a pessoa certa. Quer casar com uma moça? Vai na casa dela. Olha como é que ela cuida dos pais, como é que é o quarto, como é que é as atividades dela, como é que ela age na igreja, ela lê a Bíblia, ela participa de escola bíblica, ela é uma pessoa estudiosa, ela jejuma. Quer casar com um rapaz? Vai na casa dele, vê como é que trata os pais, que hora que ele levanta, como é que as coisas dele, como é no quarto. Porque tudo isso, querido, envolve uma vida que se lá na casa, onde ele não é rei, nem ela é a rainha, haja desse jeito. Agora imagina numa casa onde ela vai ser a rainha e ele vai ser o rei. Ele é que manda e desmanda, a bagunça que vai ser. Então, querido, se você, a pessoa está disposta a um amor sacrificial, querido, aí é problema seu, aguenta. Né? Que você viu, Deus te mostrou, toda tempestade, antes ela dá uns sinais. O céu escurece, vem ventania, né, vem trovoada, vem relâmpago, mas se você, eu vou assim mesmo. Né? Se você escolheu, problema seu, meu filho. Ninguém escolheu por você, que escolheu. Às vezes o pai e a mãe falam, meu filho, minha filha, isso não é bom. Ah, mas ela é bonitinha, ela é linda, toda cheirosinha, educada, conversa bem, mas não tem nada na cabeça. Às vezes o cara é sarado, bonitão, tá em academia, faz uma série de coisas, né? Veste aquelas roupinhas apertadinhas, tal, que é que tá usando hoje aí. Aí atrai as meninas, aí tá barbudinho e tal. Gente,
Isso é fria. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a casa, que a beleza da mulher não está nas roupas nem na joia, mas sim no seu interior. E o homem é um espírito quebrantado que agrade a Deus. Diz a palavra do Senhor. Amém, queridos? Então diz, né? Deus não quer que ninguém vive sofrendo, mas ele valoriza o perdão e o arrependimento. E o divórcio não deve ser a primeira opção da palavra de Deus que a gente aprende, né? Nesse sentido de problemas conjugais que não tem, né, como se resolver. Por exemplo, a mulher sofre maus tratos, ela não vai ficar lá, né, esperando morrer para depois sair daquela situação. Hoje tem muita questão das relações tóxicas. Como o pastor Geraldo disse, o ponto já está no namoro, então a gente precisa analisar. Né? Tem muitos príncipes que no namoro, nossa, é príncipe, mas depois que casa vira sapo. Então, com muita maturidade, a gente precisa analisar essas coisas. Para morar com o amor da minha vida, eu moro até debaixo da ponte. Mentira, não mora. Não mora debaixo de ponte coisíssima nenhuma, porque quando começa a faltar o arroz e o feijão, você vai começar a murmurar, você vai começar a reclamar, você vai começar a falar, na casa dos meus pais eu tinha isso, aquilo e aquilo outro, e a palavra diz que você deixou seu pai e a sua mãe para unir-se a uma pessoa e tornar os dois uma só carne. São duas matrizes que se uniram. E quando acontece o divórcio, há muitos problemas porque essas matrizes se rasgam, porque elas não vão sair intactas como elas se juntaram. Elas vão se rasgar e vai trazer dor, vai trazer sofrimento, vai trazer muitas situações difíceis. Então, por isso, a gente precisa cortar. Lembra que nós falamos semana passada? Cortar o mal pela raiz? Então, a gente precisa cortar esse mal já. Eu amo, é lindo, é maravilhoso, mas não é de Deus para mim. É maravilhosa a menina, mas não é de Deus para mim. E a palavra é enfática quando diz, não separeis, não se ajunteis ao jugo desigual. Aquele que repudiar sua mulher, aquele que deixar sua mulher, que não seja por relações sexuais ilícitas, comete adultério. Então, a gente precisa pensar muito sobre isso, muito sobre relacionamento, muito sobre você começar um novo casamento. E a Bíblia apresenta claramente no Antigo Testamento o casamento como uma união íntima e permanente entre marido e mulher. Este é o ideal imutável de Deus. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje e ele é o mesmo de eternamente. Ele não muda na sua fala. Ele não mudou, né? Como o Diego mencionou a respeito dessa liquidez das relações, tem acontecido muito isso. O mundo tem levado isso, tem ensinado isso, mas como cristãos, nós temos que ter base na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que o casamento ele é indissolúvel. A carta de divórcio foi dada por causa da dureza. Desde o pecado original, os seres humanos estão vivendo no nível abaixo do ideal de Deus. Essa vivência abaixo do ideal de Deus é que leva a esses transtornos que a gente vive, a esse tanto de situações, esse tanto de doenças, esse tanto de pessoas invertendo papéis. Valores sendo investidos, palavras de Deus colocando como 25ª opção na vida do ser humano, e o eu sendo colocado a todo tempo, né, nos holofotes da vida. Então, por isso que as coisas dão errado, por isso que as pessoas hoje largam as esposas, e quando a palavra diz sobre repudiar a esposa, porque no passado, lá na lei de Moisés, os homens deixavam as mulheres por qualquer coisa. Queimou o arroz? Vai embora, desaparece da minha vida, né? Não fez isso certo? Não quero mais você, vai embora, entende? Então, assim, é pelo fato desde lá já havia essa situação, então Jesus trata do assunto dizendo, não é assim, não é de qualquer jeito não, vamos analisar aqui, vamos pensar por que isso está acontecendo. Então, repudiar tem o sentido de mandar embora, romper o vínculo conjugal, e repudiar sua esposa era uma prática comum entre os judeus, que hoje é também comum, mas está errado. Diego quer falar. É comum, mas está errado. A gente precisa pensar sobre. Eles repudiavam as esposas por motivos banais. Eles mandavam embora de qualquer jeito. Gente, casamento é sério.
Outro dia eu estava vendo um vídeo, né? Eu sei dessa seriedade do casamento, tanto que eu não queria casar, porque eu falava, não quero casar por causa de um monte de coisa, mas quando Deus me direcionou, a primeira coisa que eu fiz foi colocar na presença de Deus, falar, Deus, se a vontade do Senhor, o Senhor vai me mostrar. Se a vontade do Senhor, o Senhor vai me direcionar. E eu, queridos, eu posso dizer para vocês, pode até ser que um dia na vida eu mude, mas eu creio em nome de Jesus que eu não mudarei, porque eu tenho convicção do meu relacionamento com Deus, com o meu esposo, foi uma direção de Deus para mim. Não é perfeito, não digo para vocês que o meu casamento com ele é perfeito, que a nossa relação é perfeita, mas não é, mas a nossa relação é muito boa, o nosso casamento é muito bom. Por quê? Nós estamos fazendo aquilo que o Senhor direcionou para nós, né? E até que a morte o separe. E eu brigo com ele, você trata de não morrer, você fica vivo, porque a gente tem que viver até que a morte o separe, né, queridos? Então, Diego quer falar e eu vou dar sequência quando ele terminar. Eu vou falar do vídeo depois. Então, só para trazer um pouquinho sobre um conceito que a gente falou na outra aula, né, do espírito da lei, né? O que é a lei? A lei é o que está escrito. O espírito da lei foi a vontade da pessoa que escreveu. O que ela queria dizer. E a senhora ensinou aí nas aulas, não sei se foi nessa, nas outras, que a carta de divórcio era uma forma de proteger a mulher. Não era porque... E você vê que os motivos de um divórcio hoje é para me proteger. Tá? Eu não estou feliz, aí eu divorcio. Na outra vez, e a lei foi estabelecida para proteção da mulher. E quando ela for divorciada, com essa carta, ela conseguiria estabelecer uma outra vida, porque a mulher, naquela época, era extremamente fragilizada. Ela não tinha condições de se sustentar. Então, Deus criou isso. E eu acho interessante o que Jesus coloca, né? Essa frase sempre fica me saltando. Eu, porém, vos digo que quem se divorcia da sua esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. Então, é como se mostrasse o espírito da lei de novo. Olha, era para proteger a mulher. E quando você faz isso, você está expondo ela, porque naquela época de Jesus, continuava a mulher sendo frágil. E ela ia ter que casar com alguém, ela ia ter que se virar de algum jeito para ela não morrer de fome, ou ela passar algum tipo de necessidade. Então ele fala assim, ó, você está quebrando o espírito da lei. Você está fazendo essa mulher cometer um adultério. Então ele está jogando a responsabilidade para a parte mais forte. Você tem que cuidar dela. Não é assim. Você está expondo ela de forma que está ferindo a vontade de Deus. É por isso que nós temos que mais nos apegar através da lei, nós temos que nos apegar ao espírito da lei. O que Deus queria com isso? Entendeu? E por isso que esse negócio, quando a pessoa decide divorciar simplesmente pelo eu, ele está ferindo a vontade de Deus. Porque ele está pensando nele para fazer a atitude. E aqui Jesus está falando, não, tem que pensar nela. É no mais frágil, é no mais... Entendeu? É no menor. E claro que as relações mudou muito de homem e mulher desses 2000 anos para cá, mas ainda há uma vontade de Deus, há um espírito que a gente tem que entender. Qual que é a vontade de Deus com relação a esse assunto e todos os outros? E a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Maurício quer falar só de quinzinho assim. E passe para Maurício, por favor. Enquanto... É o seguinte, eu tenho um colega Uma pergunta de cabulosa. serviço que ele viveu, né, união estável com a esposa dele mais de 15 anos. Tiveram filhos, formaram realmente uma família. Depois eles resolveram oficializar, casou lá, foi no cartório, bonitinho, fez um papo, passou pouco tempo, separou. Ou seja, dá a impressão que a instituição casamento está banalizado. Ou seja, enquanto eles estavam vivendo na união estável, estava tudo tranquilo. No dia que foi lá no cartório, casou, oficializou, passou pouco tempo, separaram. Agora vai saber por quê? Por causa de um simples papel. Não. Gente, eu tô aqui calada, mas eu não aguento. Tiago chegou a levantar. Ó, vamos tomar cuidado, porque o divórcio, ele realmente é uma coisa delicada. Eu penso muito nessas questões, já vivenciei, assim, com minhas amigas e tudo, muitas questões. Na Bíblia, lá em Colossenses 3,19, vem falar sobre a postura do marido. Pode olhar lá, não estou mentindo. Lá fala, marido, não tratai vossas esposas de forma asperamente. Então,
está na Bíblia. E muitos homens aí, sem vergonha, tratam a mulher mal. Violência psicológica, violência doméstica. Deus, o relacionamento que Deus tem com a gente é de pai, é de amor. Eu não quero que meu filho sofra. Eu não quero, por mais que ele tenha feito uma escolha inicial errada. A gente não vai sair banalizando o divórcio. Mas se uma mulher está casada, vivenciando um relacionamento abusivo, uma violência doméstica, uma violência psicológica, porque tem, liga para 190 e denuncia ele, sim. E separa. Eu sou a favor disso. Eu, Sara, viu, gente? Agora, o divórcio é polêmico? É, porque ele vem falar sobre a questão do adultério, mas a infidelidade não é só no adultério. Às vezes, o relacionamento já acabou ali quando a pessoa deixa de cumprir seu compromisso de fidelidade, que é o quê? De responsabilidade, de zelar pela casa, zelar pela permanência do bem-estar, zelar pelo compromisso a dois. Tudo isso é uma infidelidade que foi quebrada, uma aliança já foi quebrada. Às vezes, você está insistindo com uma pessoa que não quer. Ela não quer, não teve o adultério em si, mas a pessoa não quer. Essa já teve uma infidelidade ali, essa aliança já foi quebrada. E eu não penso que Deus quer que a gente sofra até o final. Não sei. É minha concepção. Chega lá no céu, eu peço perdão para Deus. Deus me desculpa, mas uma amiga minha esses dias estava passando por um conflito, uma situação extremamente polêmica. A Tiago até brigou comigo. Eu falei com ela, separa. O rapaz não quer a convivência. Ele tinha... E realmente ele estava a um trisco de agredir ela fisicamente. Ele chegou para ela e falou, eu não a suporto mais. Como é que faz? Não teve adultério, mas ele não aguentava mais olhar para o rosto dela. Então, eu sou a favor, sim, do divórcio. Ela vai ficar lá para apanhar? Mas a gente não está dizendo aqui que deve ser assim, entendeu? Quando eu disse, Deus não quer ver ninguém sofrendo, mas ele valoriza o perdão e o arrependimento e a restauração do relacionamento. Nós estamos pegando o que a palavra de Deus está dizendo, e a palavra de Deus é enfática que não deve separar, que deve casar certo. Mas se está sofrendo maus tratos, se está sofrendo essas coisas, casamento também é papéis. Se os papéis estão sendo investidos, se os papéis não estão sendo cumpridos, se o homem não está amando a mulher como Cristo amou a igreja, vocês acham que ele está fazendo a vontade de Deus? Você acha que ela deve permanecer lá até ela ser morta? Claro que não, ninguém está fazendo apologia a mulher ser morta porque ela tem que restaurar o casamento. Mas, às vezes, há a possibilidade, a indicação de que esses dois se separem, né? Não no divórcio em si, mas se separem fisicamente de casa, que receba tratamento, né? Que receba acompanhamento psicológico, que se futuramente houver a possibilidade de reconciliação, de estar junto, de morar junto, de terem o casamento, que eles tenham maturidade para isso. Mas o que a palavra diz, não divorciar, não repudiar a mulher, como o Diego falou também, a questão de proteger a mulher, né? Da proteção da mulher, porque ela sofria já essas situações. E nós não estamos aqui interpretando a palavra dizendo a mulher tem que morrer ali porque ela casou, tem que morrer lá. Não, até que a morte os separe, mas de uma forma sábia, de uma forma de ambos cumprindo o seu papel, de ambos cuidando daquilo que foi chamado para fazer. A mulher sendo esposa sábia e o homem sendo, né, o marido que edifica, que cuida, tá? Então, gente, nós precisamos entender, interpretar a palavra de Deus, porque há interpretações erradas, há a situação do mundo aí bombando na cabeça das pessoas, e as pessoas fazendo. Deus, o divórcio não é a primeira opção, mas cada um pode tomar uma decisão de ir para um lugar, de sentar, de conversar, de analisar, de ficar um tempo separado, mesmo não precisa divorciar de uma vez. Por exemplo, eu conversei com uma pessoa um tempo aí, ela desentendeu com o esposo hoje de manhã, amanhã ela já estava no cartório para dar entrada nos papéis, porque eu não quero, moça, não tem conversa, vamos tentar, não quero mais não, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, de forma precipitada. 2 meses depois, vou casar de novo. Com quem? Com o mesmo marido? Precisava isso? Precisava essa bagunça toda para depois voltar e casar de novo? Então, vamos analisar com sabedoria. Pastor Geraldo quer falar, mas não sei quem quer falar.
Começa aqui, resuma. Para resumir. Amém ou não amém? Deixa eu falar aqui no microfone, depois vocês conversam aí. Amém? Eu só quero pegar um gancho que Sara falou ali, que assim, a palavra de Deus diz, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Ele cuidou, ele alimenta, ele zela, ele está presente, ele todo o tempo cuidando dela, ele não desampara, né? Ele está cuidando. Às vezes tem marido que esse papel do marido é difícil, né? Para a mulher não, é só uma que mulher seja submissa aos seus maridos. Agora tem mulher que não acha que submissão é uma palavra muito pesada. Não, nós somos a igualdade de... Não é isso, gente. Viver a dois requer muita coisa, muita sabedoria, né? Porque hoje o casamento, instituição, casamento, entre aspas, hoje, para muitos está banalizado. Casamento hoje, cada um vive a sua vida. O seu dinheiro é meu dinheiro, quando o menino faz errado, é seu filho. Quando a menina faz errado, é a sua filha, né? Então, um sempre querendo culpar o outro. Estão prestando atenção aqui? Nós temos que viver, gente, a unidade do casamento. A palavra de Deus diz, Salmo 133, onde há unidade, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Unidade significa andar na mesma visão, ter a mesma comunhão, caminhar nos mesmos caminhos. Por quê, querido? As pessoas são diferentes. Mas minha esposa, nós somos diferentes. Eu tenho uma formação, ela tem outra. Às vezes, ela tem um pensamento, eu tenho outro. Mas para o bem comum da nossa família, nós queremos caminhar juntos. Sentamos, conversamos. Muitas vezes, não resolvemos a pendência. As nossas filhas, elas são tão criadas, formadas, têm um pensamento dela em relação a muitas coisas que ela senta com a gente, conversa, né? E nós precisamos justamente, como família, resolver as pendências, né? Tomar decisões erradas. Eu não sou perfeito, a esposa não é perfeita, minhas filhas não é perfeita, mas nós temos a luz do Espírito Santo que fala assim, vocês são uma família. Esta é a família que Deus te deu. Então, cuide. Quer a sua família melhor? Dê o seu melhor para a sua família. Amém. Amém? João queria a palavra, levante a mão aí. Ali, ó. Depois, Natália. A paz do Senhor. Irmãos, eu quero só falar um fato, né, que eu já vivi no meu ministério sobre divórcio. Já orientei uma pessoa um dia numa empresa que eu trabalhava de segurança, onde essa moça da portaria trabalhava na portaria, eu fazia segurança por lado de fora. Então veio uma palavra aqui chamado discernimento. O que a gente deve ter dentro de um casamento é discernir o que está causando aquele momento que a gente está enfrentando. Porque há momentos nas nossas vidas que a gente passa um mês de bem com uma pessoa. Você fala que ama o seu cônjuge, você fala que ela é tudo para você, mas só que no outro dia pode ter um momento que todas aquelas feridas que vocês já viveram de ruim, você ressuscita de novo na sua vida. Pode ser que aquele dia você não tem discernimento daquela causa, é onde vem o divórcio, para muitas pessoas. E eu olhei para aquela moça, sem precisar ela falar nada comigo, o próprio Deus falou. Fala para ela não jogar a aliança fora. Eu na portaria, eu falei, como? Fala para ela não se separar. Eu cheguei nela, assim, para procurar uma conversa com ela, falei, Deus mandou te dizer, não se separa do seu marido. Eu vi você jogando a aliança fora. Ela falou, é verdade. Hoje mesmo a gente vai se separar. E como ela viu que Deus falou diretamente com ela, diretamente do discernimento, eu falei, faz isso hoje na hora que você chegar na sua casa. Senta os dois e conversa e resolve essa causa. Ela foi e falou, mas não vai dar certo. Porque o que causa nossas discussões são coisinhas simples. Muitas das vezes um copo que é quebrado dentro de casa, quando é o marido,
pode dizer que não vai dar nada. Pode ser que ele fale, eu compro o outro. Pode ser que a outra pessoa que não teve discernimento fala, você quebra tudo. Aí aquela causinha se transformava numa tempestade grande. E muitas das vezes dava o divórcio. Ela foi e falou, uma folha que cai, nós briga. Eu falei, mas hoje vocês vão conversar e vai dar certo. Porque Deus está dizendo isso. Ela vai dar certo? Eu falei, senta e amanhã você me fala. Ela estava, vou te obedecer. No outro dia ela chegou. Eu fiz do jeito que você mandou. E a gente está bem e muito bem. Está junto até hoje. Mas ia se divorciar. Então, o discernimento hoje dentro do casamento é muito importante. Porque crises, ela vem. Muitas das vezes uma crise emocional. Uma crise que só a esposa vê. Uma crise que só o marido vê. Uma crise, muitas das vezes, até uma palavra que a pessoa falou, te machucou. Aí aquela outra começa a perceber, por que você está mudado? Ele fala, nada não. Por que você está triste? Nada não. Muitas das vezes aquela pessoa está machucada. E quando vem a dificuldade maior, Satanás ele consegue distorcer e se transformar numa separação. E muitas das vezes, isso que está acontecendo hoje, muitas das vezes são inflamações. Foi algo que eu aprendi com Deus. Inflamações. Como a palavra de Deus fala, né? Revestir de toda a armadura de Deus. Para que a gente possa estar firme contra todas as astúcias e ciladas do inimigo. Então, muitas das vezes, aquela inflamação, se você deixar ela abrir, Satanás ele pode derrubar você. Então, discernimento também é muito bom dentro de uma vida conjugal. Amém? Natália, você vai falar, Johnson? Nath. E a gente vai. Fale, Nath, e a gente encerra. Vai. Gente, vou só apontar uma coisa aqui. É porque casamento, tem muita gente casada no mundo, então todo mundo tem uma opinião para dar. Mas, infelizmente, a opinião de ninguém importa, só a da Bíblia. Então, a gente tem que se basear no que está escrito. A gente sabe que o casamento, ele é um relacionamento que espelha a relação de Deus com a igreja. E a relação de Deus com a igreja é uma relação perfeita. E, como o Sai bem falou, é uma relação de papéis. Então, fala lá, marido, como o Diego falou também, vai jogar a responsabilidade para o lado mais forte. Hoje, todo mundo tem... tipo assim, casamento era uma instituição, uma coisa que Deus instituiu, o mundo pegou para eles e começou a fazer adoidado, e não é assim que funciona, porque distorceu o conceito. A partir do momento que distorceu o conceito, todo mundo tem uma opinião para dar e foge do que era o original. E aí, quando todo mundo tem uma opinião para dar, dá errado, porque é muitas cabeças pensando, e isso não funciona, porque não foi a cabeça inicial que pensou. E é uma relação que espelha a relação de Deus com a igreja. E vai falar que vai amar, o marido vai amar a sua esposa de uma maneira sacrificial, que vai cuidar dela. E vamos pensar, se todas as vezes que a igreja faz um negocinho meio assim, Deus fosse querer divorciar, ia começar a ficar tenso. Porque a gente não é perfeito. A igreja não é perfeita, sabe? Então, se toda vez que a igreja fizer uma coisa errada, e Deus fosse repudiar a igreja, a gente ia estar em problemas. Então, realmente, é uma relação que vai espelhar a relação de Deus com a igreja. E eu não sei como que a gente pode pontuar isso, mas não é difícil para a mulher cumprir os seus papéis, considerando que é um marido que segue direitinho o que está escrito. Porque não vai ser difícil nunca. A gente estava falando lá em casa ontem, eu e a minha irmã, que as pessoas, elas usam um eufemismo para submissão, porque essa palavra dá medo, né? A gente, é ensinada a fazer o nosso próprio, porque o mundo está cheio de pessoas ruins, então a gente é ensinada a conseguir as nossas próprias coisas, como menina, né? Mas não é difícil você se submeter a um marido que te ama como Cristo amou a igreja. Você está com medo dessa palavra porque você está planejando se submeter a uma pessoa ruim. Então, talvez você não devesse casar com essa pessoa. Se você vai, cumprir esses papéis, se cada um dos lados cumprir esse papel, não tem como dar errado, porque é uma receita que está na Bíblia. Amém? Casamento é uma receita que está na Bíblia. Então, já deu 10 horas e eu já vi pessoas olhando no relógio. A gente vai parar por aqui, começa na semana que vem, tá bom? Mas eu quero que vocês pensem sobre isso que a gente falou, né? Depois do pecado original, os seres humanos estão vivendo um nível abaixo do ideal de Deus, né? E o casamento é o plano imutável de Deus e ele não mudou com relação a isso. E, com certeza,
A gente vai... Tá bom, Natália. A gente vai continuar na próxima aula. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos continuar falando sobre divórcio. Eu vou falar sobre a repudiar, né? O termo repudiar, que a gente tinha pronto aqui, mas não deu. Então, feche os teus olhos aí onde você está. Vamos agradecer o Senhor. E antes de você pensar em se relacionar com uma pessoa, em casar com uma pessoa, analise a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E ambos precisam cumprir o propósito que Deus chamou para ser cumprido, né? Pai poderoso, nós te agradecemos por essa manhã, nós te louvamos em nome de Jesus por esses ensinamentos. Pai, obrigada pela sua palavra, porque ela é viva e eficaz, ela é santa, ela é soberana, e que o Senhor ministre nos corações, na vida de cada pessoa, Deus, para que cada um de nós saia daqui com entendimento, com maturidade, com discernimento, Deus, acerca daquilo que nós aprendemos e como nós vamos portar na sociedade lá fora. Pai, nós somos seres que não estamos somente aqui, nós também vivemos lá e nós queremos representar, nós queremos levar a mensagem de salvação para outras pessoas. Nós queremos, em nome de Jesus, refletir o amor do Senhor na vida das pessoas que nos cercam lá fora, Pai. Que o Senhor, no nome do Senhor, nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê esse saber, esse entendimento, Pai, e essa habilidade para pregar a palavra através das nossas ações, através das nossas atitudes, através das nossas escolhas, Deus, em nome de Jesus. Abençoe-nos nessa manhã, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, que o Senhor abençoe a vida dos seus filhos, no nome de Jesus. Amém, queridos? As crianças têm versículo hoje?